Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. O meu convidado desta semana tem 34 anos e mora em Macapá. Nunca foi um bom aluno, era da turma do fundão, sendo o aluno que ignorava o professor, mas depois pegava o material e estudava sozinho, pois era a única forma que conseguia aprender. A dificuldade que enfrentava na educação foi diagnosticada na fase adulta como TDAH. Railan Leitão é filho de Guilherme Garcia e Maria Emília, ambos empreendedores, que passaram por muitos altos e baixos na vida. Formou-se em Gestão e Segurança Pública e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além de também cursar Ciências da Computação e tem pós em Segurança Pública e Segurança da Informação, ambas feitas aqui no GRAM. E também em administração de redes e desenvolvimento de sistemas. Mesmo não sendo aquele aluno exemplar, ele, como vemos, dedicou-se bastante aos estudos. Chegou até mesmo a cursar a faculdade de Direito até o 9º semestre e hoje pensa em retomá-lo. Atualmente ele é cabo na Polícia Militar do Amapá, instituição na qual atua há 12 anos. Depois de 7 anos longe dos estudos, ele decidiu alçar novos voos e voltar para os concursos, deparando-se com um novo mundo, provas mais difíceis, mas com acesso muito maior a bons materiais de estudo. Na época, decidido, Railan abriu mão de uma promoção, estava prestes a iniciar o curso de formação para soldados e ouviu muita coisa de familiares e amigos por trocar o certo pelo duvidoso. Mesmo assim, seguiu em frente e não tinha nem tempo para lamentar tal perda de promoção, uma vez que fazia faculdade e pós-graduação, além de estudar para concursos conosco no GRAM, e ainda exercia a escala de trabalho normal, que sempre desempenhou na atividade fim de policiamento ostensivo em rádio patrulha, além do papel de marido e pai. Após muitas reprovações, veio a prova do TJ, Amapá e a tão sonhada aprovação. Hoje, ainda como cabo da PM, Railan aguarda sua nomeação para o cargo de analista prevista para julho deste ano, 2024. Você é meu convidado para ouvir os detalhes dessa história de lutas e desafios. Railan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Gabriel. Depois de assistir tanto o Imparável, assim, realmente é uma honra estar aqui. E quem sabe, né, minha história contribuir um pouco com quem estiver passando por algo parecido, assim. Com certeza vai contribuir, com certeza. E antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações aí, clica no sininho no YouTube ou siga esse podcast no Spotify. Bom, Railan, conta para a gente um pouco das suas origens, da sua infância, adolescência. Seus pais eram empreendedores? Como é que era a vida de vocês nessa época? Meus pais sempre trabalharam na atividade empresarial, né? Ao longo dos anos, eles sempre tiveram empresas diferentes. Quando o ramo não estava muito bom, eles passavam para outro. E ao longo disso, meu pai, ele sempre trabalhou com vendas. Ele veio de uma origem muito humilde mesmo. Meu avô ele faleceu quando ele tinha 7 anos. Com 10 anos, meu pai já tomava conta dos outros irmãos, já vendia sacola na feira, já vendia limão, vendia salgado. Então, ele cresceu com essa questão de empreender, né? Foi o que subsidiou ele ajudar a criação dos outros irmãos dele. E também foi algo assim que passou um pouco pra gente, porque quando mais novo também trabalhei bastante com meu pai. Claro que em condições muito melhores, né, do que na época que ele trabalhou e quando eu tinha minha idade, quando ele era criança, porque eu realmente tive bastante sorte, assim, de ter pais maravilhosos. Meu pai e minha mãe não tem nem que se queixar, meu pai pra mim é um exemplo, assim, de homem a ser seguido, é um senhor bastante honesto, que sempre prezou, apesar de ele não ter, como ele veio do interior, ele não teve muitas oportunidades de estudos, ele sempre fez questão que os filhos estudassem bastante, né? Tanto ele quanto minha mãe. E a minha infância foi tranquila, sempre fui um garoto muito agitado, muito bagunceiro, vivia na rua, era muito complicado, assim, questão, minha mãe tentava tomar conta, mas sempre foi muito hiperativo, assim, enquanto criança, né? Na fase da adolescência já melhorou bastante, já conseguia ter mais responsabilidade, já conseguia já estudar o mínimo necessário, mas eu estudava, não era um bom aluno, não era aquele aluno exemplar, mas tentava não ficar reprovado, né? E Você na tinha fase já dificuldade de aprender, alguma coisa assim? bastante. Na verdade, eu não vou dizer que eu tinha dificuldade para aprender. Eu tinha dificuldade
aprender na aula, né? Eu sempre tinha que estudar sozinho. E isso valia para tudo. Matemática eu tinha que estudar sozinho, física eu tinha que estudar sozinho, química, língua portuguesa sempre foi a maior dificuldade para mim. E até hoje é. É, é horrível. É uma matéria assim para mim eu tenho que me esforçar muito mais do que as outras assim. Mas dificuldade E mesmo de aprendizado eu não tinha tanto enquanto eu estudava da forma como eu queria. Quando eu estudava da forma como os professores passavam, naquele sistema que a gente é acostumado assim, ficava um pouco difícil para mim mesmo. E a época, o que que você imaginava que você tinha ali para não conseguir aprender, né, daquela forma? Você É achava difícil que dizer o era que eu só imaginava. agitação? É, é difícil dizer o que eu imaginava, porque eu era muito novo também, né. E também a gente não tinha aqui uma quantidade de acesso, de informação do como é hoje, né. Era um pouco difícil, né. Eu tive muito problemas de fala quando eu era mais novo, então eu tive muita dificuldade de falar, de me expressar com as pessoas. Eu fui começar a falar de forma, assim, mais contundente, né, me expressar melhor quando eu já tinha cerca de 12, 13 anos, né. Eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas também, com relação disso. Aí eu fui melhorar bastante na adolescência, quando eu comecei a fazer teatro, fiz teatro durante uns anos, depois vários cursos de oratórios. E hoje, inclusive, é algo assim que era tão difícil para mim me comunicar, mas tão difícil, que hoje em dia comumente eu dou palestras com relação a jovens, para a questão de drogas, violência nas escolas, entre outras coisas na polícia militar, né. Foi uma dificuldade que eu tive muito grande, que hoje em dia eu acho que virou um ponto forte, assim. Quando que você descobriu que você tem TDAH, né, e para quem não conhece, o que é a TDAH e o que que isso implica na vida do adulto, do adolescente ou da criança que tem esse diagnóstico? É, eu já vim descobrir já na fase adulta já, né. Quando a gente tinha ali por cerca de 22, 23 anos, que a gente tem algumas informações, eu já sempre tive a certeza também que eu era neurodivergente, que eu teria alguma implicação diferente. Só que por ser algo assim que nunca foi uma barreira para mim, nunca foi uma questão assim que dificultasse alguma coisa a ponto de eu não conseguir fazer. Era apenas uma característica que eu tinha que me moldava do jeito que eu era, que me tornava ser do jeito que eu era. Era uma limitação? Era, mas não é algo que era definitivo, né. Então, eu demorei muito para ter um diagnóstico por conta disso. Foi mais com relação à minha relação matrimonial, que a partir do momento que tu convive com uma pessoa, quando eu comecei a morar junto com a minha esposa, que ela começa a perceber certos jeitos, que ela começa a ver, assim, e é muito complicado para uma pessoa ela casar, morar, conviver com uma pessoa que ela é TDAH e ela não faz tratamento, ela não faz acompanhamento. Porque o TDAH ele tem umas certas questões assim, eu vou beber água, coloco o copo no bebedouro, 2 horas depois eu chego: "Ó, tem um copo de água aqui". Esquecer forno ligado, essas coisas assim. São coisas assim que numa relação matrimonial, uma relação familiar, implica bastante. Então, por conta dela, assim, por conta das coisas que a gente convivia aqui, que eu fui buscar tratamento, né. Por isso que eu demorei tanto também. Quando era só eu não, tranquilo, já era acostumado, já tinha criado na minha cabeça já métodos que funcionavam, a gente acaba se acostumando a viver daquele padrão, daquele jeito assim, que tu não percebe que a tua vida ela é bastante dificultosa. Tu só começa a ver que tu poderia estar bem melhor quando já chega a fazer tratamento, já chega a fazer acompanhamento, aí sim tu vê que tu perdeu muito tempo, que tu poderia ter avançado bem mais, que foi ficado para trás por falta de informação. Por que você decidiu se tornar policial militar da Amapá? E quando isso Essa aconteceu? não foi bem uma decisão, né, ela aconteceu, eu cursava direito, eu acho que se não me engano eu estava no terceiro semestre na época, ou quarto semestre, eu tenho um primo que ele já estava na polícia militar, e é um primo que pra mim é quase um irmão. Hoje em dia ele é coronel da polícia, é é um coronel, assim, que ele é bastante admirado pelas suas posições, pela forma como ele administra, é um oficial superior, assim, que a gente enquanto praça e os outros oficiais subalternos só tem que se espelhar mesmo nele. Então, eu já tinha essa referência na família, só que é uma referência, assim, que era presente, só que ao mesmo tempo era um pouco distante. Porque eu não tinha ideia de como era o serviço da polícia militar. A gente tinha ideia do que a gente vê na TV, o que a gente vê naqueles programas de reportagem policial, e o serviço da polícia militar é totalmente diferente daquilo, né. A gente fala que hoje em dia as pessoas elas não sabem como é o serviço da polícia militar e muitas querem ser policiais militares sem nem mesmo saber como funciona o serviço da polícia militar. Não sabe quais são as competências, não sabe o que é uma preservação de ordem pública, e eu estava nesse meio balaio. Na época eu também não sabia. Só que quando veio o concurso da Polícia Militar em 2008, eu não fiz. Eu não fiz, só que tinha um amigo meu que estudava junto comigo no curso de Direito que ele fez.
E depois que ele fez, e eu vi que a vida dele mudou, quando ele começou a ser servidor público, eu vi, pô, interessante, vou fazer também. E eu, junto outros 3 amigos, estudávamos juntos, nós éramos um grupo de 4 pessoas, fizemos também. Infelizmente, um desses meus amigos, ele não conseguiu obter êxito, ele não foi aprovado, mas o outro foi aprovado e hoje também os dois são sargentos da Polícia Militar, né? São excelentes profissionais, inclusive. E esse desejo veio daí. Não foi algo assim que eu pensei que eu poderia fazer, algo que eu sempre sonhei, mas a partir do momento que eu entrei, eu me encantei. A atividade policial militar, o fato de você trabalhar em prol da ordem pública, o fato de você estar ali e ajudar uma mãe de família, que ela teve seus bens furtados, um pai de família que na hora que ele foi trabalhar, ele teve o celular furtado, ele depende do celular, um motorista de aplicativo que ele foi raptado, esse tipo de coisa é muito gratificante, assim, e é apaixonante da atividade policial militar. E esse tipo de. É uma coisa que eu sempre falo. Hoje, quem quer estudar para as áreas policiais, ele tem que pensar nisso. E não entrar na polícia e tirar foto fardado e fazer toda essa propaganda. Não. Ele tem que entrar pelo amor à atividade fim. O que move a Polícia Militar hoje é a atividade fim dela. É o policiamento extensivo, é a preservação da ordem e você ajudar a sociedade. Como é que mudou sua vida depois que você se tornou policial militar? Mudou completamente, né? Na época, o salário da Polícia Militar não era tão bom quanto é hoje está muito melhor. Só que a compensação hoje, a inflação também está muito pior, né? Só que quando eu entrei na Polícia Militar, eu não tinha condições nenhuma de comprar um carro, eu não tinha condições nenhuma de dar entrada numa casa, eu não tinha condições de adquirir bens, né? E a Polícia Militar me proporcionou tudo isso. Hoje em dia eu tenho casa própria, eu tenho uma boa casa em um condomínio do Estado, tenho um carro, tenho um padrão de vida que é bom, consigo dar um sustento para minha filha, consigo ter meu lazer, consegui investir nos meus estudos, né, que não é investir no estudo não é muito barato, mas é necessário. E a Polícia Militar proporcionou tudo isso. É algo assim que sou muito grato à instituição, né, enquanto isso, assim, enquanto ser servidor. Sim. Você já tem uma vida boa, né, como você mencionou, mas decidiu que queria retomar os estudos, depois de Exatamente. 7 anos sem estudar, se eu não me engano. Sim. E como é que foi esse processo de retomada, trabalhando, pais, esposa, filha, esposa, faculdade também, eu acho que você fazia à época, você fazia um monte de coisa, né? Como é que você Esse retomou, processo de deu retomada, ele conta? foi muito complicado. Ele foi muito complicado, principalmente porque eu fui muito leviano, assim. Quando eu voltei a estudar, pô, tinha estudado para concurso foi tanto tempo atrás. Não é a mesma coisa. E, tipo, o concurso que eu fiz da Polícia Militar foi em 2009, só que eu só entrei em 2012. Ou seja, a gente tinha um lapso aí de quase 9 anos. E apesar de estar 7 anos na polícia, eu tinha estudado para concurso sério e tinha sido 9 anos atrás. Então, eu percebi que não era mais a mesma forma de estudar. Não dava mais para brincar de estudar, tinha que ser levado a sério. E, inclusive, meus concursos que eu fiz, quando eu voltei a estudar, eu tinha plena certeza que eu ia ser aprovado. Obviamente, eu não fui. E foi bom, e foi até interessante essa derrota, que não me abalei em nada, que me fez trazer uma humildade, ver que realmente, não, vou ter que sentar na cadeira, vai demorar bastante, vou levar muito tempo, mas vai dar certo. A partir do momento que eu entendi que ia levar tempo e ia demorar, ia dar certo. E o mais engraçado é que, quando eu voltei a estudar, eu não voltei a estudar para a área de TI. Eu queria fazer Polícia Federal. E eu tive um erro, assim, que foi crucial, assim, que eu digo para minha reprovação, que eu quis conciliar PF e com PRF, né? Eu não tinha bagagem suficiente para fazer essa conciliação. E isso me prejudicou bastante. Acabou que eu fui mal nas 2 provas. Só que quando eu fiz a prova da PF, e eu sempre fui muito entusiasta de tecnologia, sempre gostei bastante, tenho vários amigos que trabalham na área, eu tinha muita vontade de ter feito curso de tecnologia antes. Só que quando eu fiz a prova da PF, aquela enxurrada de questões sobre tecnologia me chamou muita atenção. Falei, poxa, se eu fizesse concurso só da área de tecnologia agora? Então eu comecei a correr atrás depois. E o engraçado é que quando eu comecei a estudar para concurso de TI, eu não tinha pós-graduação em TI. Eu não era nem Depois você fez formado em uma TI. graduação em TI, Fiz uma né? graduação. Só que quando eu comecei a estudar, eu não tinha nem graduação e nem pós-graduação ainda. Eu pensava em fazer primeiro para técnico. Nunca passei para técnico, inclusive. Eu pensei primeiro em fazer para técnico, aí eu fui começando estudando, eu fui amadurecendo o estudo, aí eu já estava acabando de fazer uma pós-graduação no GRAM sobre segurança pública. Aí, assim que eu acabei essa graduação, eu comecei outra em segurança da informação. E nessa graduação em segurança da informação, o professor José Alves, ele é brilhante.
E, assim, eu tinha muita vontade de trabalhar na parte de ciência de dados em TI. Só que depois de ver as aulas do professor José Alves, eu digo, não, vou para a parte de infraestrutura e principalmente segurança da informação. E foi onde eu me encontrei, assim, a parte de segurança da informação, para mim, ela é fantástica. É a área de TI que eu mais me identifico. E foi assim. No começo, eu comecei a estudar, eu fiz o caminho todo reverso. Eu comecei a estudar para um curso de TI, depois que eu fui atrás de uma pós-graduação em TI, e depois da pós-graduação ainda que eu fui atrás da graduação. Porque na época ia sair concurso do TRT-8, e o concurso do TRT-8, como alguns concursos federais, eles não te exigiam que tu tivesse graduação na área de tecnologia. Bastava apenas uma pós-graduação. Então, por isso que primeiro eu fiz a pós-graduação, para depois fazer a graduação. E, enquanto isso, tudo isso eu estudava. Aí, só que depois de eu fazer, enquanto eu estava fazendo a pós-graduação, que era tecnólogo, eu pensei, caramba, tem concurso de perito, que é muito interessante, tem concurso de auditor, que é muito interessante, e alguns concursos, eles não aceitam tecnólogo, só bacharel. Então, não é melhor fazer logo bacharel também? Ah, eu tô fazendo mesmo. Aí eu fiz. Aí foi por isso que eu acabei fazendo, tipo, 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí eu já gostei, já comecei a fazer também outra pós-graduação e ao mesmo tempo sempre estudando também para o concurso, né? Mas como é que você dava conta aí? Você dormia alguma coisa? Dormia. É uma coisa que eu acho muito interessante que o professor do Gran também, né? O Gran é incrível por isso, né? Tem professores assim que tipo, eles dão uns conselhos assim que são muito legais. O professor Agonet, ele fala, né, com relação aos cursos. Ele falou, cara, parafraseando ele falava que se você quer estudar para concurso e você não tem graduação, faz um EAD. E foi isso que eu fiz. Eu fiz uma graduação em EAD. Por quê? Porque eu já economizaria o tempo que eu iria me deslocar para a faculdade, eu já economizaria o tempo em que eu iria voltar para casa, eu não ia precisar me ir tanto ao meu polo, e ao mesmo tempo, assim, eu ia conseguir fazer meu horário. Então, eu conseguindo fazer meu horário, eu conseguia. O horário que eu estudava para a faculdade, o horário que eu fazia as coisas da pós, eu tirava sempre para fazer as questões da pós no final de semana, né? Então, eu conseguia de fazer essa divisão, assim, por fazer a faculdade em AD, né? E sempre, e assim, em a faculdade eu fazia, estudava bastante, óbvio, só que meu foco sempre foi o concurso público, né? Eu sempre dei mais atenção ao material do concurso público do que o material da faculdade. E assim eu fui levando. O tempo era pouquíssimo, mas suficiente. Foi quanto tempo nessa luta aí? Estudando para concurso, fazendo a graduação, pós, Levou cerca de uns 2 anos e 8 meses, né? Hoje eu até ainda você faço uma ser graduação aprovado. ainda, em ciência da computação. Sim, até ser aprovado na área de TI foi uns 2 anos e 8 meses, né. Só que tirando os outras áreas, porque quando eu voltei a estudar, não foi especificamente pra área de tecnologia da informação, né. Eu comecei quando eu voltei a Sim. estudar, voltei pra estudar para áreas policiais mesmo, que eu sempre que E em onde eu me identifico bastante. algum momento você desanimou ou pensou assim, será que eu estou tomando decisão correta, né? Até mencionei no início aqui que você abriu mão de uma promoção, trocou o certo É, pelo duvidoso. essa Teve promoção ela dúvidas foi uma questão, desse caminho? assim, bem polêmica, né, que foi a promoção para sargento, porque qual é o caminho natural do policial, do militar, que é praça? Ele entra como soldado, tem graduação de cabo, tem graduação de sargento, e após a graduação de sargento, aí tem as outras graduações, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, tenente, e assim você sai em carreira. De fato, você só sai em carreira após você ir a sargento. Antes disso, tudo nem garantia de nada. Nada é garantido. E eu teve o concurso do CFS, que é o concurso interno para sargentos, eu fiz, tive aprovação e fui chamado a primeira vez. Só que quando eu fui chamado a primeira vez, eu já estava pensando já na possibilidade de desempenhar outras questões. Como eu sabia que ia ter uma próxima turma e ia ser chamado novamente, eu quero saber, eu vou abrir mão dessa vez, na próxima turma eu entro. Só que na época eu estava com outro projeto pessoal que não tinha nada a ver com estudos. Era uma outra questão que eu estava tentando tocar e vendo o que dava. Então, só que dentro desse período entre a primeira turma e a segunda turma de sargento, aliás, a segunda e a terceira turma de sargento, que eu fui chamado, ficou um tempo aí, mais ou menos, de quase 2 anos. Então, nesse período, eu comecei a estudar, né? Então, quando eu comecei a estudar, quando eu fui chamado de novo, ficou aquele negócio de, pô, será que eu faço, será que não? Aí, eu já tinha feito algumas provas, já tinha levado porrada, então, alguns amigos sempre falavam, a melhor coisa que tu faz é fazer o curso, tu vai parar de estudar durante uns 6 meses, 7 meses, mas depois tu volta. Só que voltar depois de tu parar mais 7 meses, assim, porque já estava parando há anos, não me era interessante, né? Então, por conta disso, eu resolvi continuar. E foi muito até engraçado, porque nessa mesma época eu vi um vídeo do professor Agonet,
que ele falava assim, que uma aluna perguntava para ele que seria interessante eu receber uma promoção no trabalho e se ela seria interessante eu receber a promoção no trabalho, aceitar ou não, sendo que era um trabalho que ela não queria mais. E ele respondeu que não faria muito sentido. E aquilo ficou na minha cabeça, realmente não faria. Se eu já estava decidido a sair da polícia militar e tentar buscar um concurso com remuneração melhor e condições melhores, não faria sentido, então, eu pausar mais uma vez os meus estudos para fazer um curso de formação, que ele é longo, ele é exaustivo, e durante o curso não existe a mínima possibilidade de estudar para fora que não seja do curso. Então não faria sentido. Então por isso eu desisti. Só que foi algo assim que chocou muitas pessoas assim em volta assim. Eu vejo que alguns amigos eles ficaram meio desconfortáveis assim. Alguns colegas eles começaram a tecer várias teorias de por que eu não queria. Chegaram a falar que eu tava ficando doido pelo batalhão, entre outras coisas, assim. Só que é algo assim que nunca me abalou, né? E mais uma vez, meus pais são pessoas assim, formidáveis. Eu cheguei com meu pai e com minha mãe e falei: olha, não vou fazer. Aí meu pai: não, meu filho, você não quer fazer, é a melhor coisa. Então, como eu tive esse apoio da minha família, tive esse apoio da minha esposa, então não me importava assim com relação ao que as outras pessoas achavam que eu estava deixando uma chance passar, que era a chance da vida. Eu entendo que para muitas pessoas realmente ir a sargento é uma chance assim que não vem tão fácil. Só que a compensação não era mais aquilo que eu queria, né? Eu já estava decidido que eu ia passar em um cargo melhor. E era só questão de tempo. Então, como eu já estava decidido, não tinha mais o que fazer. Foram quantas reprovações até você ser aprovado? Gabriel, minha memória não é muito boa, assim, mas fiz PRF, passei, ou PF reprovei, PRF reprovei, depois PF reprovei de novo, não sei se reprovei. Eu acho que foram 9. 9 reprovações, após voltar a estudar novamente, até eu passar. Né? E isso te abalou de alguma forma? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu falo que a única prova que me abalou realmente de fato foi a prova da EBSESH. Ela aconteceu um pouco antes da prova do tribunal, porque como o meu percentual de questões ele já estava assim, ficando mais aceitável, eu vi que eu já não estava mais naquele platô ali de que eu estava muito tempo atrás, eu já estava conseguindo evoluir, eu já conseguia ver aquela evolução, então eu sabia que a qualquer momento eu vou ser aprovado. E eu fui fazer essa prova achando que eu ia me sair muito bem na prova, que eu ia ser provavelmente aprovado, que provavelmente eu ia ficar entre os primeiros. Eu tinha total certeza. E quando eu cheguei e fui fazer essa prova, levei mais uma surra. E mais uma vez eu fui ver que eu estava errado. Então, essa prova, assim, ela me abalou um pouco, mas foi por conta disso, porque eu estava com uma expectativa de aprovação alta nela. Porque eu já estava, assim, em um caminho em que eu já dava para ter essa expectativa, que eu sabia que qualquer momento ia acontecer. Então, quando acabou essa prova, eu fiquei, cara, eu fui tão mal, eu não vou nem classificar nessa prova, né? Então, depois dessa prova, eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 5 dias sem estudar. E foi o maior tempo que eu fiquei entre uma prova e outra sem estudar, foi por causa dessa. Eu reprovava numa prova, no outro dia, tudo bem, não tem problema. É só mais uma prova, depois vai ter outra novamente. E eu já estudava normal. Essa não, essa eu fiquei praticamente uma semana sem estudar, digerindo aquilo ali. Foi a única prova assim, que eu digo que me abalou um pouco. E quando saiu o resultado, eu fiquei em 7º lugar, né? Aí eu vi, pô, e foi muito assim, acirrado as colocações, né? A disparidade de pontuação tá baixíssima lá. Então eu vi que apesar de ter ido mal, eu não tinha ido tão mal, né? Só que foi uma prova que ela ficou um pouco colada com a do Tribunal de Justiça. E, então eu não tive muito tempo para fazer uma preparação assim que como deveria, né? Só que como eu já estava com uma certa bagagem, deu certo, né? Só que eu tive que fazer uma adaptação no estudo durante esse período e que eu já basicamente focava só em questões. A única coisa que eu não tinha visto assim com relação a uma norma ou outra, eu vi, foquei mais na parte de direito administrativo e constitucional, né? Mas foi a única prova assim que Sim. eu digo que mexeu comigo. De resto, tudo bem a reprovação. E como é que foi na 10ª tentativa, depois que saiu seu nome no diário oficial ali, diário de justiça, imagina, no tribunal, né, do TJ Uhum. Amapá, seu nome já aprovado dentro das vagas ali, e agora com a iminente nomeação, como é que foi a sensação quando você viu esse resultado final? Foi ótimo, mas demorou um pouco pra cair a ficha, eu confesso, assim, né? Inclusive, eu brinco até com uma amiga minha, eu tava na faculdade, resolvendo um problema acadêmico lá, e na hora ela mandou. Eu sabia que o resultado ia ser naquele dia, só que eu não tava acompanhando, né? Como eu tava cheio de atribuições no dia,
Então eu não tinha parado ainda para olhar o site. Aí ela pegou, mandou o print e tal, olha, pô, parabéns, ficou em segundo e tal. Eu até brinquei com ela, né, com a Bruna, falei, grande coisa, segundo lugar é só o primeiro dos últimos. Aí continuei fazendo as coisas que eu tava fazendo, tipo, resolvendo meus problemas lá. Quando eu acabei, eu falei, caramba, eu fiquei em segundo lugar, né? Aí que eu fui olhar, aí que demorei um pouco ainda, aí caiu a ficha, né? Realmente pensei, pô, isso deu certo, né? E eram 2 vagas só, e eu consegui ficar em segundo, né? Então pra mim foi maravilhoso, assim, tipo, foi aquela situação, assim, de que tava certo, era só uma questão de tempo. O esforço foi grande, não foi fácil, eu abdiquei de muitos finais de semana, estudar até tarde, estudar até mesmo durante o serviço, que como o nosso serviço ele é lá na minha companhia é um serviço de 24 horas, é normal que seja algum momento seja feito alguns intervalos entre as equipes para que se tenha o mínimo de descanso do policial, né? Para ter o tempo ele estar atento. Então nesse descanso eu não descansava, né? Eu brincava com o pessoal que eu pegava meu tablet e ficava andando lá pela companhia, pelo batalhão, falava pro pessoal que estava descansando, não, pode descansar que eu fico aqui estudando. E eu ia fazer isso. Pra mim era a melhor coisa que tinha, né? Então, toda vez que eu parava, eu olhava assim, eu falava, pô, e agora, né? Foi uma situação, assim, que foi prazerosa demais, assim, de dever cumprido mesmo, assim, e mostrar que era isso, ia dar certo e deu certo. Raylan, qual é o seu conselho para quem está nos acompanhando, talvez também enfrentando muitas reprovações, talvez também com alguma dificuldade ali para estudar da forma, vamos dizer assim, estabelecida pela sociedade, Uhum. ou até dificuldade de estudar para concurso, propriamente dito? Qual é o seu conselho para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Acho que o único conselho que eu posso dar, assim, são 2, basicamente. O primeiro que eu acho que é o mais importante é você ser honesto consigo mesmo. Você fez uma prova, você não se preparou bem, você não estudou como deveria, não tem por que você ficar chateado de não ter sido aprovado. Tem que tomar aquilo ali como um ensino, tomar aquilo ali como uma lição. Reprovei naquela prova, beleza. Reprovei por quê? Qual foi as questões que me levaram à reprovação? Vou melhorar esses pontos para depois pegar. Só que algumas pessoas ela têm uma certa dificuldade com isso, né? E ficam colocando culpa na prova, ficam colocando culpa em todo, só que na verdade o culpado é você. Porque essa preparação ela não foi adequada. Então, para isso, você tem que se preparar melhor. Tem que ser honesto com você. Se eu não estou na capacidade ainda, se eu não estou no nível ainda de passar uma prova de analista, beleza, não tem problema nenhum, faz a prova, reprovou, não tem problema, tirou como lição para outra prova. E o outro ponto é com relação às pessoas que têm dificuldade para estudar, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Cada pessoa ela tem sua questão de estudo. Cada pessoa ela tem sua dificuldade, cada pessoa ela tem seus problemas. E não cabe assim ficar usando isso como desculpa, né? Tu vai fazer a prova nem um pedaço de papel. É uma coisa fria ali. Ela não quer saber se tu tá com um familiar doente, ela não quer saber se tu não dormiu nas últimas 48 horas, ela não quer saber se você estava com ansiedade. Não. Então não adianta você, tipo, se esconder atrás disso, assim, tomar essas questões como desculpa. Eu não consigo estudar sozinho, não consigo estudar de tal jeito. Procura um jeito que você vai conseguir. Quanto mais honesto você for com você mesmo e quanto mais sério você for com relação a essas questões, que não adianta colocar dificuldades e sim estudar. É só estudar. Não adianta você ficar se escondendo atrás de dificuldades. Todo mundo tem dificuldade. A mãe de família que tem as 3 crianças em casa, que ela é mãe sozinha, ela tem suas dificuldades. O pai de família que é desempregado, tem que fazer serviços autônomos, ele tem sua dificuldade. Então, será que só porque tu não tem uma cadeira adequada, vai ter uma dificuldade tão grande que vai ser possível estudar? Acho que não, né? Então, o que eu penso geralmente é isso. Não adianta se esconder atrás de desculpas e ser honesto consigo mesmo e saber em que ponto você tem que se colocar. Raylan, muito obrigado pelo seu tempo, Eu pela que conversa. agradeço. Parabéns mais uma vez pela trajetória, pelo sucesso. Estamos ansiosos também aí por sua nomeação. Depois você me avisa aí quando sair, eu quero comemorar isso com você. Pode deixar. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos mais uma vez, por gentileza, que assine nosso canal aqui no YouTube, se você estiver no YouTube. Deixe seu like, deixe seu comentário. E se você estiver acompanhando por uma plataforma de áudio, Spotify, Deezer e outros, siga esse podcast e acompanhe aqui semanalmente os conteúdos que lançamos toda quinta-feira às 19 horas. Até a próxima. Com Deus. Tchau, tchau.